E aí, tomou água, foi no banheiro? Voltamos! Pessoal, atenção, não é o mesmo vídeo, tá? São 3 vídeos da mesma aula, problemas ambientais. Lembra que no primeiro vídeo a gente falou das questões atmosféricas, no segundo vídeo a gente falou sobre as questões vinculadas ao solo, e agora, é a última, tá? Eu prometo, a gente vai falar dos problemas vinculados à questão da vida no planeta. Da nossa, mas de todas as formas de vida do planeta. E aí, quando a gente fala dessas questões mais vinculadas à vida, o primeiro grande problema é o desmatamento. Desmatamento nada mais é do que a retirada da cobertura natural da vegetação. Cuidado, tá, pessoal? Porque a gente fala aqui, ó, desmatamento e dá a entender que é só questão de floresta. Então, só preciso me preocupar com floresta. Não! Desmatamento é geral. Também fala desmatamento para caatinga, por exemplo. Também fala desmatamento para cerrado, mesmo que eles não sejam matas. Tá? Então tem que estar atento a isso. É retirada da cobertura vegetal natural para colocar outra coisa em cima. E aí a finalidade desse desmatamento é desde o uso da madeira até a constituição de pastagens e lavouras, que no caso brasileiro é o grande problema, a questão do avanço das pastagens, e depois, logo na sequência, vem as lavouras, ou então a construção de áreas urbanas. Né? Para construir as cidades, o pessoal vai lá e tira a vegetação também. Tudo isso se soma num cenário de grande desmatamento dentro do território brasileiro e no mundo de uma forma geral. Tá? Qual é a grande questão que a gente tem que estar atentos? Além da gente desmatar, tirar aquela vegetação, então destruir aquele ecossistema, aquele habitat, a gente também vai gerar mais erosão, porque o solo está exposto, aí vai aquele problema que a gente já conversou, e também deslizamento. Porque quando tem uma área mais íngreme, a vegetação está segurando aquele solo. Se eu tiro a vegetação, o solo fica exposto, quando vem uma chuvarada, desce aquele monte de terra, barro, pedra, morro abaixo. Então, vocês vão começar a ver agora, perto começa o verão, começa a época das chuvas, vocês vão ver um monte de caso de relato de deslizamento. Tudo isso está vinculado ao desmatamento, não tem nada que a gente não saiba. Qual é o problema, né? Falta política pública de moradia no Brasil e aí as pessoas mais pobres geralmente são obrigadas a construir as suas casas onde conseguem. Geralmente onde conseguem é um lugar arriscado, é um lugar íngreme. E aí, consequentemente, elas acabam sofrendo duplamente. Primeiro, por não ter moradia e segundo, por ficar expostas a riscos cotidianamente, especialmente no verão. Essas questões aqui se somam, então, à diminuição dos habitats naturais para as espécies. E as espécies, elas estão adaptadas aos seus habitats. Se eu tiro o habitat, eu acabo prejudicando as espécies. E aí, além disso, hoje em dia a gente também começa a perceber que tem uma questão climática envolvida. Menos vegetação, menos umidade na atmosfera, menos vegetação, mais gases emitidos na atmosfera, porque a vegetação ela acaba gerando CO2, CO e outros gases na sua decomposição. Então, também acaba gerando um aumento do aquecimento global. Lembra na outra aula que eu falei que o Brasil ele é um dos grandes emissores de CO2 atualmente? Mas o nosso problema ele é, entre aspas, fácil de resolver, porque a maior parte das nossas emissões ela está vinculada ao desmatamento e às mudanças de uso do solo. Então, se a gente conseguisse resolver a questão do desmatamento, a questão das lavouras e das pastagens, a gente resolvia praticamente 70% das nossas emissões. Rápido e fácil. Basta política pública, basta fiscalizar, porque lei para isso já tem. Então basta cumprir, tá? E aí, pessoal, quando a gente olha o desmatamento, percebam o seguinte, ó. Isso aqui é Rondônia, onde antes tinha floresta amazônica. Em 75, floresta. Em 2009, praticamente tudo desmatado. E galera, isso aqui é muito pouco tempo. Aqui a gente está falando de menos de 40 anos. Em menos de 40 anos a gente praticamente acabou com a Amazônia aqui. Isso é muito preocupante, porque isso tudo vai gerar aqueles outros impactos que a gente acabou de falar. E galera, o Brasil não precisa desmatar mais nenhuma área para aumentar a sua produção.
basta investir em tecnologia. A gente já tem muita área desmatada, só que essas áreas agrícolas e de pastagens, elas produzem muito pouco perto do que poderiam. Então não precisa desmatar mais para produzir mais. Esse papo é mentira. Basta investir em tecnologia. Basta utilizar melhor o que já foi desmatado. Beleza? E aí vem a outra questão. Porque se a gente gerou impacto nos habitats por conta do desmatamento, consequentemente as espécies perdem os seus lugares de viver. Se as espécies elas perdem seus lugares de vida, consequentemente elas passam a correr o risco de extinção, de desaparecimento. Então, extinção nada mais é do que o desaparecimento dos seres vivos no planeta. A gente tem que perceber que sim, é algo natural, porque a vida está sempre se transformando. Ao longo dos bilhões de anos do planeta, a vida ela foi se transformando. Só que qual é o ponto que a gente tem que estar atentos e atentas? O que está acontecendo agora não é natural, porque a gente está de forma muito rápida mudando o habitat e não está dando tempo das espécies se adaptarem aos novos habitats e, portanto, elas estão entrando em extinção, ou estão em risco de extinção. E aí qual é a grande questão que a gente tem que estar atentos também? Claro, além da questão da consciência. Mas também a gente tem que perceber que esses seres vivos eles estão dentro de um sistema que está em equilíbrio e a gente está desequilibrando. Por exemplo, já se começa a falar do desaparecimento das abelhas. Eu nem gosto de abelha porque é perigoso, ela pica, eu nem gosto de mel. Cara, a questão é que a abelha é o grande polinizador do planeta. Se acabarem as abelhas, acabou a polinização. Se acabar a polinização, acabou a vegetação. Se acabar a vegetação, acabou os animais. Nós somos animais que dependemos de vegetação que é polinizada por abelhas. Então não é um problema lá da natureza, lá da abelha, é um problema meu, prático, cotidiano, mesmo que eu não coma mel. Sacou? É disso que a gente está falando. E aí, pessoal, a gente percebe que essa extinção está acelerando muito por culpa nossa, porque a gente está mudando os ecossistemas. Os ecossistemas estão ficando degradados. E aí, pessoal, esse fim dos habitats naturais gera essa extinção em massa. E também tem a questão da caça e da pesca predatória. Não é só mudar o habitat, é também ir lá e perseguir. Várias áreas de pesca do oceano atualmente já estão colapsadas. A gente tira tanto peixe que não dá tempo do peixe se multiplicar. Pronto, vai acabar o peixe. E aí? Complicado, né, galera? Tanto é que a ONU, ela tem uma parte dela, um organismo dela, das Nações Unidas, né, a ONU, voltada para a conservação, para essa questão ambiental. E aí a gente tem, aqui em vermelho, os países que têm mais extinção acontecendo, que as espécies estão em mais risco. E aí percebam, né, que o Brasil está dentro dessa triste lista de países que geram mais impactos. A gente vinha começando a resolver o problema, mas de 2016 para cá, de novo, a coisa, ladeira abaixo. E aí a gente tem algumas espécies também, que são as espécies mais ameaçadas, né? Aqui não tem nenhuma espécie brasileira, mas a gente sabe que no Brasil também tem espécies seriamente em risco. E aí, aqui, pessoal, a ONU ela chama a atenção para que atualmente no planeta a gente tem mais de 31 mil espécies que estão ameaçadas de extinção. Só que eles fazem uma reflexão importante. Isso das espécies que a gente conhece. Porque a coisa ela é tão louca que a gente atualmente está gerando a extinção de espécies que a gente nem conhece, porque a gente não conhece a biodiversidade do planeta como um todo ainda. As pesquisas ainda estão acontecendo, só que a gente já está extinguindo espécies que a gente não conhece. E vai que essas espécies ali poderiam ter um potencial de cura de uma doença, por exemplo. A gente vai perder essa oportunidade. Porque não pensou antes de fazer. Aqui, anfíbios 41%, mamíferos 25% em risco, coníferas, os pinheiros 34%, os corais 33%, tubarões e arraias 30%, pássaros 14%,
crustáceos 27%. Então percebam que alguns animais estão, e plantas, né, estão com sérios problemas aí. Então a gente tem que estar muito atentos e atentas. E aí quando a gente olha para o Brasil de uma forma geral, vamos lá. Aqui no Nordeste a gente tem principalmente a questão das queimadas e da desertificação, o semiárido ficando árido. A gente, pessoal, aqui no Sudeste tem a questão dos ciclos econômicos do passado, que geraram uma destruição gigantesca. Praticamente não tem mais Mata Atlântica no Brasil, que está muito vinculado a isso. E é onde estão as maiores cidades. E aí são cidades caóticas, super poluídas, bagunçadas, ecossistemas que estão totalmente degradados. Região Sul, uma área agrícola importante, então muito uso de agrotóxico, além da questão da arenização no extremo sul do Brasil, no Pampa. Também produção sem consciência, poluindo, gerando todo o problema de saúde para as pessoas. Centro-Oeste, a questão das queimadas do cerrado, a questão da desertificação, o clima tropical secando cada vez mais por conta da retirada da vegetação. Invasão de áreas indígenas que vai gerar toda uma questão ali de perda de biodiversidade e conflitos sociais, perda de saberes dessas comunidades. Porque a gente está destruindo as próprias comunidades e os ecossistemas que elas tradicionalmente utilizam. E aqui na região norte do Brasil, uma ocupação desordenada, que aconteceu em todo o país, mas agora está acontecendo também na região norte de forma mais intensa. A gente tem o que a gente chama de arco do desmatamento, que é o desmatamento da floresta a partir da borda, então tem toda uma linha aqui de avanço do desmatamento, por isso que a gente chama de arco do desmatamento. E o desmatamento de espinha de peixe. A partir de uma estrada, outras estradinhas menores vão se formando, estrada principal e estradas vicinais, que formam um desmatamento que lembra uma espinha de peixe. Então a construção de estradas nessa região, claro que é importante para as pessoas, mas quando acontece de forma desordenada, sem fiscalização, é um problemaço para os ecossistemas, porque gera um aumento do desmatamento. A questão da mineração, contaminação por mercúrio, por exemplo, gigantesca nessa área, porque tem bastante ouro, então a galera vai, extrai o ouro de maneira irresponsável, contamina por mercúrio, que gera sérios problemas neurológicos. E a questão também da invasão das áreas indígenas e das unidades de conservação. Então, áreas que eram preservadas ali, áreas que eram protegidas, para que as comunidades conseguissem viver de forma mais tranquila, sem ter que lutar pela sua sobrevivência, contra um processo de expansão aí do agronegócio, da mineração, do desmatamento, está sendo colocado em risco. E as unidades de conservação, que são áreas para proteção dos ecossistemas também, como não tem fiscalização, a galera está entrando e está desmatando, está gerando um problemaço para agora, claro, mas que vai ficar cada vez maior no futuro se a gente não fizer nada. Então a gente tem que estar muito atentos e atentas e cobrar a fiscalização, porque as leis no Brasil são muito boas. A gente tem que cobrar para que elas sejam colocadas em prática. Não se fala tanto de segurança, de cumprir as leis, então vamos fazer essas leis ambientais serem cumpridas também. E aí, pessoal, só aqui um resumão mesmo. Poluição hídrica nas praias, nos mangues e nos rios, em todos os lugares do Brasil. Desertificação no semiárido e no centro-oeste brasileiro. Arenização no extremo sul, no Pampa. Desmatamento, Cerrado e Pantanal, a partir ali dos anos 50, 60. A Amazônia já mais recentemente. E a Mata Atlântica desde que o Brasil é Brasil. Contaminação por agrotóxico em todo o país. Infelizmente, onde tem lavoura no Brasil, acaba tendo muito agrotóxico sendo utilizado. E a questão da mineração também no Brasil como um todo, mas a mineração ela é mais pontual, porque ela está vinculada aos depósitos minerais. O problema é quando isso gera a contaminação dos rios, dos corpos d'água, do lençol freático, porque aí essa poluição ela acaba se espalhando e gerando muitos impactos. Tá bom? Pessoal, valeu, reflitam e até a próxima.